Bom dia, meus irmãos. Que alegria podermos estar juntos novamente, compartilhando desse momento tão especial em nossas vidas. Meus irmãos, temos ouvido mensagens maravilhosas, como disse na própria quarta-feira, mensagens de alento, de otimismo, mensagens sobre fé, mensagens dessa quinta-feira da irmã Elda, sobre buscando a felicidade, buscando ser feliz. Inclusive até compartilhei com ela que comecei a cantar aquele hino, Sou Feliz com Jesus. Essas mensagens diárias têm sido muito importantes, pelo menos para mim, porque dá um conforto. Eu me sinto mais próximo dos irmãos, embora no nosso físico estejam longe, né? Estejamos longe. Mas é muito gostoso ter esse momento de reflexão diariamente. E eu estava pensando, meus irmãos, o que iria falar com vocês nessa manhã. Algo muito especial Deus colocou em meu coração. Muito especial. Para muitos, talvez não tenha assim tanto o porquê de ser especial, mas na vida do crente isso é fundamental, que é a oração. Então nós vamos hoje, meus irmãos, nessa breve reflexão, aprender um pouquinho sobre como conversar com Deus. E eu convido a todos que abram as suas Bíblias em Colossenses capítulo 4, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Meus irmãos, quando falamos em oração, estamos falando de um diálogo, uma conversa com nosso Deus. Se é um diálogo, significa que os dois precisam ouvir e falar. Então é preciso estarmos em silêncio quando o outro fala. Mas o que normalmente acontece é que estamos tão preocupados em falar, pedir, que Deus simplesmente só fica nos ouvindo. Ficamos falando o tempo todo sem dar oportunidade, sem dar chance de Deus falar em nossos corações. E aí, o que acontece? Acontece, meus irmãos, que a gente só ouve o som da nossa própria voz. E enquanto o nosso eu estiver dominando, só ouviremos a nós mesmos. É por isso que precisamos estar atentos a 3 condições para uma oração ser bem-sucedida. Essas 3 condições estão no versículo que eu acho que foi dito aqui várias vezes durante esses dias. Que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Os irmãos vão ver as 3 condições para uma oração ser bem sucedida. Diz assim: e se o meu povo, nós, que se chama pelo meu nome, nós que chamamos a Deus, se humilhar, primeiro, e orar, claro, e buscar a minha face, 2, e se converter dos seus maus caminhos, 3, então eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, quais são as 3 condições para uma oração ser bem-sucedida? Se humilhar diante de Deus, buscar a face dele e mudar as nossas atitudes, isto é, se converter dos maus caminhos. Jeremias acrescenta algo muito importante que Deus requer na oração. Jeremias 29, 13 diz assim: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Buscar a Deus de qualquer jeito, meus irmãos, vai ficar difícil achá-lo. E qual é a condição que Jesus dá aos seus discípulos
para que as nossas petições ao Pai sejam atendidas, registradas em Marcos 11, 24. Jesus diz assim: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, credes receber e tê-las eis. E se nós esperamos receber qualquer coisa de Deus, o que é que nós devemos guardar? 1 João 3,22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Agora, existem orações que não são respondidas. Muitas vezes, nós nem questionamos o porquê. É mais prático, é mais cômodo só colocar sempre essa responsabilidade nas mãos de Deus. Sempre dizemos: não foi da vontade de Deus. E eu digo para vocês, e não foi mesmo. Só que, talvez, ou por não sabermos, ou por comodismo, não buscamos ver que atitudes cometemos que possam ter contribuído para que as nossas orações não terem sido atendidas. Vamos lá ver em Provérbios 1, versículo de 28 a 30. Diz assim a palavra de Deus: então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porquanto odiarão o conhecimento e não preferiram ou aceitaram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. E que falha podemos ter cometido, revelado em Tiago 1, versículo 6, que resulta em não ser respondida a nossa oração? Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Meus irmãos, não podemos duvidar em absoluto quando estamos falando com Deus, como estamos conversando com Ele, quando estamos pedindo a Ele que nos ouça. Temos que ter fé. Hebreus 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E no versículo 6 desse mesmo capítulo 11 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e que é galardeador dos que o buscam. E quais são, então, as grandes promessas de resposta à oração que Jesus nos dá? Lucas 11, versículo 9 e 10 diz assim: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. João 15, 7 diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. João 14, versículo 13 e 14 diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 16, 24. Até agora, nada pediste em meu nome. Pedi
e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Assim, como é que não podemos nos esquecer? Temos uma coisa que a gente não pode se esquecer de jeito nenhum. E o que é? Quantas vezes nós devemos orar? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz assim: orai sem cessar. Não existe um começo de oração, um final de oração. Nós temos que estar em oração o tempo todo. É aquilo que eu sempre digo aos irmãos. O cristão, o verdadeiro Filho de Deus em Jesus Cristo, ele não é um ser de oração. Ele é um ser em oração. Não tem princípio, não tem fim, é uma coisa só. Temos que estar constantemente em sintonia com o Pai, ligado a Ele. Porque quando estamos longe, meus irmãos, nós padecemos muito, nós sofremos muito. Eu sei disso, eu tenho prova comigo. Eu sei o que é estar afastado de Deus. Eu também tive o meu deserto, eu também já atravessei o meu deserto. E agradeço muito a Deus pelo grande amor que Ele tem pela minha vida. E eu consegui sobreviver e consegui, em toda essa minha trajetória, aprender cada vez mais o quanto é importante estar do lado dele. Eu até digo que eu me sinto muitas vezes, não do lado dele, mas eu me sinto no colo de Deus, de tanto que ele me ama e de quanto ele é importante para mim. A oração do profeta Jonas é um exemplo típico de oração que precisamos ter em mente. Embora não fosse possível pronunciar palavras ou assumir uma posição de reverência aonde ele estava, no momento que ele estava vivendo, ele confiou em Deus e expressou a sua confiança registrada em Jonas 2, 8 e 10. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. Meus irmãos, Deus não é como o injusto juiz que precisa ser importunado para atender quem o chamar. Isso aí está lá em Lucas 18, versículo 2. Portanto, meus irmãos, vamos entender e guardar o que Paulo disse nesse versículo que nós lemos no início da nossa reflexão. O versículo diz assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Perseverar em oração. O que Paulo está querendo dizer? Que tenhamos uma dedicação constante nesse diálogo com Deus. Depois ele diz, velando nela, isso é, exercendo vigilância. Sempre temos que estar em estado de alerta. E depois ele termina dizendo, com ação de graça. O que são ações de graça? Ações de graças, elas expressam a gratidão que temos por Deus em relação a todos os benefícios que Ele fez, faz e fará por todos nós, meus irmãos. A oração tem que ser prioridade em nossas vidas. A oração é a chave para o nosso crescimento espiritual. E o que eu mais quero, meus irmãos, é que os ensinamentos bíblicos vistos nessa manhã possam nos ajudar a orar de uma forma mais abrangente e com muito mais fé. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por essa reflexão
tão maravilhosa que o Senhor me deu hoje de manhã. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor está conosco todos os dias, todas as horas, todos os segundos de nossas vidas, aguardando sempre um momento de nós podermos conversar, de nós podermos dialogar. Muito obrigado pela sua paciência, meu Pai, porque muitas vezes não sabemos pedir, muitas vezes falamos coisas que não devemos e falamos até demais. Mas o seu amor, a sua paciência nos mostra sempre o caminho que nós devemos andar e nos mostra que está sempre pronto a ouvir as nossas orações. Que possamos estar sempre com o coração aberto, sempre, Senhor Deus, humilhados diante de Ti, crendo de todo o coração que tudo aquilo que pedirmos em nome de Jesus, se for da Tua vontade, será feito. Abençoa-nos, Senhor Deus, nessa manhã. Abençoa-nos, Senhor Deus, em todos os momentos da nossa vida. Fica conosco, nos guarde e nos proteja sempre, pois nós rogamos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.